essa aula é a aula sobre suportes, o que são, na verdade, suportes e resistências. E mais uma vez comigo, Renan Mangueira. Obrigado por estar comigo em mais essa aula, Renan. Fala, garoto. É sempre um grande prazer. Obrigado mais uma vez, Renan, sempre comigo nessas aulas mais técnicas, que a gente fala mais da análise gráfica. E essa aula é uma aula que a gente pode dizer, Renan, que suportes e resistências são a base do mercado, você acredita? Com certeza. Eu acho que grande parte do mercado aí, ele é basicamente respeitar o suporte e resistência. Aliás, isso é uma das grandes conclusões que muitas pessoas acreditam que as notícias movem o mercado. Eu acho que são mais os suportes e as resistências. O que você acha, garoto? Eu acho também, como grafista, como você, eu acho que suportes e resistências são pontos primários que a gente avalia quando está fazendo uma operação e justamente ter o nuance de diferenciar aquele suporte e resistência que tende a ser mais respeitado e por quê, dependendo da condição do preço ou da condição do mercado, por que um pode ou não ser respeitado, como avaliar se eles ficam mais fracos ou mais fortes, é o que a gente vai tratar nessa aula. Eu acho que começamos já falando de suportes. Eu vou deixar aqui já preparado uma linha. Na verdade, eu vou deixar preparado um texto. E eu vou escrever um pouquinho aqui para a gente criar aí um contexto em cima da definição de suporte. Eu vou escrever aqui e o Renan vai me comentando o que ele acha. Tá? Suporte. Suporte é um preço abaixo, onde os compradores terão interesse de fazer negócio. Compradores. Vamos lá. Onde os compradores terão interesse em fazer negócio. Então, vamos falar um pouquinho disso. Então, vamos lá, Renan. Como eu estava falando, o suporte é o preço abaixo, né? Onde compradores, na verdade eu escrevi um pouco errado, abaixo onde os compradores terão interesse em fazer negócio. Algum comentário sobre isso que a gente colocou aqui, Renan? Não, é basicamente isso. Eu queria comentar, porque você pode... Eu posso fazer uma pergunta para você, garoto. Por favor. Que suporte é onde os compradores vão ter interesse em comprar, correto? Sim. Mas aí eu te pergunto, como que eu sei onde é um suporte? Como que você sabe onde é um suporte? Bom, eu vou falar o meu conceito, que eu acho que deve ser muito parecido com o seu. A gente tem que procurar, quando olha um gráfico, avaliar regiões de preço. E lembra que a região de preço está na parte vertical do gráfico, né? Preços mais caros aqui, preços mais baratos aqui. Então a gente tem que avaliar, e eu procuro fazer essa avaliação, regiões onde o preço respeitou no passado. É difícil a gente adivinhar um suporte no futuro, né? A gente só consegue avaliar se existe um suporte se a gente viu, por exemplo, um comportamento de preço aonde, por exemplo, vou dar esse exemplo aqui, tá? Aonde o preço fez uma rejeição em algum momento, quando trabalhou de novo naquela região, e não precisa ser perfeito, de novo o mercado não é perfeito, a gente pode traçar talvez uma linha aqui mais na mínima e ficar ainda mais perfeito. Exatamente. Mas é uma região que você olhou atrás. Lembrando que o suporte, o preço vem de cima para baixo. Então, se eu traçar aqui um suporte, aqui do lado esquerdo, o preço ele vem descendo, né? E ele encontra um suporte, e talvez na hora que ele encontre esse suporte, ele faça ou uma retomada, depois ele volta, busca o suporte de novo, busca essa região, rejeitou, talvez você fala, opa, isso aqui pode ser um suporte. Talvez seja legal você lembrar do nome suporte por um suporte mesmo, que nem um suporte que a gente tem em casa para pôr uma televisão em cima. Ele suporta o preço, né, Renan? Isso. E é válido lembrar o porquê que o suporte, tanto como as resistências, funcionam tão bem. Não é um ponto mágico onde simplesmente o preço vai tomar. Tem todo um conhecimento do mercado para isso acontecer.
Basicamente, o suporte para um vendedor é um ponto de realização. E também é um ponto de interesse da ponta compradora. Então, o que acontece? Nesse momento, se o mercado chega à conclusão de que esse suporte ou essa região é um lugar válido, certo? Você pode ter a realização dos vendedores, ou seja, eles vão comprar as suas vendas, e um início da ponta compradora, pensando numa compra para vender mais acima. Uma compra de valor, né? Isso, exatamente. Ou seja, por um momento, essa região onde o preço está, esse suporte, o mercado decide comprar, tanto os que estavam vendendo como os que querem entrar numa posição compradora. Por isso, o preço muda de direção. Os dois lados, pessoal, que o Renan falou, para você que está aí, para todos que vão assistir, os dois lados, tanto quem estava descendo vendido, achou que aquele ponto era um ponto que talvez tivesse interesse comprador, não vou apostar que vai continuar descendo mais, saio. No momento que quem está vendido sai, faz o quê? Uma operação inversa de compra. Quem também acredita que estava fora do mercado, que ali é um bom preço para comprar, também compra. Aí causa essas rejeições como mostradas aqui. E mais, você vai ver também com o tempo, outras regiões minoritárias, obviamente nesse gráfico, é uma região minoritária que aparecem outras regiões que formam suportes, talvez minoritários, mas também relevantes de serem mencionados, né, Ana? Com certeza. Muito bom, muito bom. E eu vou passar para o próximo slide para a gente fazer o exercício oposto. A gente faz o exercício oposto, escreva um pouco de novo, só para a gente refrescar, né? Que a resistência é a mesma coisa, né, Renan? A gente tem que pensar da maneira oposta agora. Isso. Um preço acima da onde o preço está, é importante você entender, onde compradores terão interesse em fazer, tá? É um preço acima, onde compradores e vendedores, na verdade, é um preço acima... Os vendedores, isso. Desculpe, onde vendedores terão interesse em entrar e talvez compradores em realizar, e eu vou falar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, Renan, então acho que a gente sempre refrisando algumas coisas importantes, tá? E para você aí que está começando, talvez o conceito não seja tão simples assim, mas vale sempre refrescar a cabeça no conceito de suporte e resistência. Pensando, resistência é onde o preço, tá, vem de baixo. Então eu vou desenhar aqui, vou desenhar com uma linha mais grossa, tá? O preço, ele vem, aí ele faz, por exemplo, um movimento assim, muito comum, às vezes um topo duplo. Esse teto, imagina que é um teto, imagina que fosse uma bola pingando e bateu no teto de novo. Resistência, o preço resistiu a subir. Suporte, o preço foi suportado na queda, tá? Então imagina jogando uma bola no teto de casa, bateu na resistência e a sua mão é o suporte. Você suportou a bola, jogou na resistência. E esse exemplo que a gente dá aqui, né, Renan, é um exemplo aqui mais fácil de enxergar de uma resistência, né? Isso, exatamente. Lembrando que procurar suportes e resistências sem você encontrar um ponto onde a ponta que você está procurando, no caso, se for uma resistência, a ponta vendedora ganhou dinheiro. Se você simplesmente procurar uma resistência no meio do gráfico sem procurar esses pontos, é uma estratégia perdedora. A gente tem que lembrar que uma resistência é relevante se neste mesmo ponto, nessa mesma região de preço, os vendedores ganharam dinheiro. Isso é muito importante mencionar. Você tem que avaliar se houveram vendedores, naquele caso, ganhando dinheiro naquela região. Isso esclarece um pouco. E a questão de avaliar suporte e resistência é prática, é olhar o mercado, é entender que time frame você está.
talvez uma resistência, a gente vai mostrar nos próximos slides, talvez uma resistência ela seja relevante num time frame menor, como 5 minutos, mas se você olhar um time frame maior, como 60, ela não exista. Então, para aquele movimento mais do intraday, ela pode ter uma relevância por algum momento, mas se eventualmente o mercado entrar em tendência, e a gente vai mostrar no próximo slide, ela pode ser rompida. Suporte e resistência não existe para sempre. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. E a gente, antes de ir para o próximo slide, traça uma outra resistência, talvez minoritária, aqui. Tá? Do mesmo jeito que olhando para o slide de trás, você pode pensar que esse foi um suporte que foi rompido. E eu já deixo essa deixa do suporte que foi rompido, Renan, e vou com você para o próximo slide. E com você aí, aluno assistindo, agora tem um novo conceito que a gente vai falar aqui, que é o conceito dos suportes que se tornam resistências. Então vamos só refrisar um pouco junto que um suporte está abaixo do preço atual, né? Onde houve interesse comprador. Isso. Onde houve interesse comprador, tá? E quando, vamos lá, se o preço rompe esse suporte, ele se torna uma possível resistência. E aí a questão do possível é a tal da questão da magia do mercado. Muitas vezes ele se torna uma resistência. Muitas vezes o suporte é rompido brevemente e o mercado retorna para a região acima. Então, como a gente sempre fala, o mercado não é quadrado. Talvez o suporte possa ser rompido. Imagina um movimento assim, ó, e aí que vem a prática. Que ele fosse rompido até fechasse abaixo como fechou e talvez o preço retornasse. Esse suporte foi perdido? Esse tipo de avaliação tem que ser feito com a prática de leitura, né, Renan? Para a gente entender se realmente houve um rompimento ou se não houve, né? Exatamente, porque tem muitos pontos que são testados e acontece o que a gente chama de falso rompimento. Muitas vezes o suporte ou a resistência, o preço chega a passar, né, dessa linha. Por isso que não é exatamente numa linha, é uma região, porém os próximos candles mostram muita força da ponta contrária. Exato. E naquele ponto ainda continua sendo um suporte ou uma resistência. Exatamente. E é aí que a gente entende que o mercado não é quadrado. Nesse caso aqui, que é um caso mais fácil de entender, um mercado que entrou em tendência, se você avaliar esse suporte anterior, que veio de uma região anterior, se tornou uma possível resistência. E vale avaliar, se o mercado retornar nessa região, como ele vai se comportar. Como vale avaliar essa linha também. E quando eu digo vale avaliar, é justamente, de novo, na prática da análise gráfica, na prática da análise técnica. É avaliar como o mercado está indo naquela região. Ele está numa tendência forte? Em tendências fortes, acontece o que a gente está vendo aqui, né, Renan? Suportes tendem a ser rompidos. Né? Isso. Mas, Garuf, a gente ainda não comentou como que é um suporte, como saber se um suporte foi rompido e agora ele é uma resistência. Vamos lá. Isso é muito importante. Não é só um candle, quando ele é tocado numa linha de suporte, é o suficiente para romper essa linha de suporte. É sempre importante esperar uma continuidade da ponta que está rompendo. No caso, ponta vendedora rompendo o suporte. O que seria essa continuidade? Nada mais, nada menos que outros candles dando continuidade ao movimento. Ou seja, outros candles fechando bem e abaixo, no caso, de um suporte. Como vocês podem ver aí na imagem, que nos dois exemplos isso aconteceu. Quer dizer, você vê continuidade no movimento. Interessante, né? Você vê que houve o rompimento e o mercado quis continuar fazendo esse movimento, né, Renan? Isso, exatamente isso. Muito bem. E esse último slide, ele faz justamente o exercício oposto, e eu já traço aqui,
com uma linha, e essa linha ficou muito interessante, porque essa linha ela causou, inclusive em alguns círculos que utilizam técnicas de análise gráfica ou price action, tem um nome para esse movimento. O João Homem aqui no Esquadrão, ele chama de clássica. Alguns círculos fora do Brasil chamam de last kiss, que seria o último beijo. Uma resistência que foi rompida com continuidade, então eu vou colocar uma flechinha aqui, ela foi rompida com uma continuidade bem razoável, bem boa, e houve um reteste da antiga resistência, Renan, que se tornou um suporte, não é verdade? Exatamente. Vocês podem observar que o mercado já era um mercado altista, certo? Depois a gente teve um pullback um pouco mais complexo, ainda sendo uma bandeira de alta, certo? E após essa bandeira ser rompida, a máxima dessa bandeira, ou seja, a máxima até então do que a gente tinha da sessão, a gente não consegue ver o que tinha para trás, né? Mas o que temos dessa imagem, vamos imaginar ela como uma sessão inteira, foi testada. O gap que tinha deixado foi fechado. Perfeito, perfeito. Então, essa prática de suporte e resistência, ela exige observação. Como tudo na análise gráfica, exige observação. Você deve observar os gráficos, observar suportes e resistências, entender que em cada tempo gráfico você vai achar diferentes suportes e resistências. Tendências fortes num time frame de 5 minutos vão tender a romper mais suportes e resistências. Talvez essa realidade seja diferente num time frame maior, num tempo gráfico maior, aonde talvez uma resistência relevante ou um suporte esteja muito mais longe. Esse tipo de técnica, como por exemplo, avaliar um suporte e resistência num ambiente de tendência, tende a ser melhor se você avalia um suporte ou resistência num time frame maior, num tempo gráfico maior. Talvez seja aquele o ponto de interesse do mercado. O mercado sempre busca encontrar o preço justo. E muitas vezes é em suporte e resistência, mas não todos. Esse é o nuance, né, Ana? Isso, exatamente. Tomar cuidado também, quando você perceber que o mercado está tendencioso, a tentar vender todos os suportes, todas as resistências. Não acredito que seja uma boa ideia fazer isso no longo prazo. Mas como o Garuf disse, talvez uma resistência, um suporte em outro tempo gráfico. Isso é um pouco mais avançado, né, Garuf? Mais avançado. Mas é interessante observar. Por isso que com o tempo, aula a aula, você vai poder criar um pouco mais de visão de contexto, dessa ideia de contexto, para poder filtrar. E justamente essa sensibilidade de saber qual suporte ou qual resistência faz sentido é o que pode levar você a ter uma vantagem matemática no seu operacional.